Muito bem. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 26 de agosto de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti, Dr. Tiago Murbach, representante fiscal. Registro também a presença do Dr. Giancarlo Alarcon Evaso, que fará para a realização de sustentação oral. Bom, deixa eu só fechar aqui. Agora o arquivo não fecha. Não, fechou. Bom, senhores, então vamos iniciar pelo processo 4029. Não, desculpe, não é esse não. Deixa eu só voltar aqui que eu abri o processo. Vamos começar pelo processo 05687, recurso ordinário PepsiCo, processo de minha relatoria. Está presente o doutor Giancarlo, que fará a sustentação oral. Doutor, se o senhor me permite, eu vou fazer só uma breve apresentação do caso e depois eu abro a palavra para o senhor. Pode ser assim? Doutor Giancarlo? Sim, por Só favor. uma breve. Bom, senhores, este processo, eu vou tentar resumir aqui, são várias acusações e esse processo já teve um recurso especial que deu provimento parcial ao recurso do contribuinte, devolvendo exclusivamente a matéria para manifestação a respeito da multa de 150% aqui arguída pelo contribuinte, mais especificamente relativo aos itens 5 e 6. Então, eu vou falar aqui os itens 5 e 6, que são acusações de... Deixa eu só achar aqui que são muitas. Vamos lá. Então, o item 5 deixou de pagar um imposto no período de dezembro de 2009 a novembro de 2010, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária com destino a estabelecimento localizado no território paulista. A contribuinte utilizou CFOP 5905 para saídas de mercadorias para contribuintes paulistas que não eram armazém geral nas datas das operações. O item 6 é também deixar de pagar o imposto relativo ao período de julho a novembro de 2009, na qualidade de substituto tributário, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadorias sujeitas a ST, com destino ao estabelecimento localizado no território paulista. Também utilizou a CFOP 5905 com saídas de mercadorias para contribuintes paulistas que não eram armazém geral. Bom, doutor, eu acho que é quanto basta, porque o contribuinte alega aqui a incompatibilidade da multa de 150% aqui aplicada às acusações, e é esse ponto que retornou para a apreciação aqui da Câmara. Doutor Giancarlo, por favor. Muito obrigado. Agora, bom dia a todos oficialmente. Eu vou ser muito rápido, porque é uma matéria muito pequena que voltou para a análise dessa Câmara em segunda instância, mais por conta do processo ter ido e voltado e ser um recurso ordinário bastante antigo, que eu fiz questão de estar aqui para apresentar a sustentação e para me colocar à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o caso. Então, esse caso tinha diversos itens originalmente, diversas exigências fiscais, uma boa parte foi paga pela hora recorrente, uma boa parte foi cancelada e uma parte foi mantida, em última instância, pela Câmara Superior, retornando conforme relatado o caso para a segunda instância, exclusivamente para análise do argumento de cancelamento da multa relativa aos itens 5 e 6 por erro de capitulação dessa multa. Então, eu também não vou ficar repetindo a infração, que já foi bem relatada. O ponto aqui, então, é que essa infração, ela teve essas duas infrações, né, tiveram as suas respectivas penalidades
reduzidas pelo legislador de 150 para 100, isso já foi reconhecido nos autos também. O percentual dela foi reduzido pela lei estadual 16.497, então é uma multa atualmente de 100%. Ainda assim, o inciso dessa multa, ela fala em falta de pagamento do imposto em hipótese não prevista nas demais alíneas deste inciso. Então, é uma multa genérica que foi aplicada para essas operações de falta de pagamento de ICMS-ST. No entendimento da recorrente, subsidiariamente no recurso ordinário, foi argumentado que o inciso correto para aplicação dessa multa seria, a linha correta seria a linha C, que fala em falta de pagamento de imposto em diversas hipóteses, né? Peço até licença aqui para ler essa linha. Ela é de falta de pagamento de imposto nas seguintes hipóteses: emissão ou escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada como não tributada ou isenta, que é exatamente o caso, essas notas fiscais de remessa para depósito fechado ou armazém geral, cujos destinatários não foram considerados à época das operações pelo fisco, depósitos ou armazéns, e ela aplica uma multa equivalente a 50% do valor do imposto. A recorrente argumenta que o ST ele poderia ensejar a aplicação dessa multa, porque não há qualquer restrição para a aplicação dela apenas para ICMS próprio, e também o ICMS-ST, de qualquer forma, é uma forma de arrecadação do ICMS, não se configurando outro tributo. Então, a linha C do inciso 1º do 527 seria plenamente aplicável ao caso. E, por essa razão, a recorrente requer o cancelamento da multa, evidentemente, caso assim não se entenda que ela seja recapitulada para essa linha. E, por fim, eu queria só fazer um destaque que, evidentemente, esse recurso de 2013, ordinário, à época foi argumentada a questão dos juros, mas a súmula 10 do TIT ainda não havia sido revisada como ela foi recentemente, então a recorrente também está requerendo aqui em memoriais a limitação dos juros das infrações remanescentes à taxa Selic. São esses os argumentos, eu agradeço pelo tempo de vocês e me coloco à disposição. Doutor Giancarlo, parabenizo pela sustentação e pela objetividade. Eu vou passar aqui para o voto. Deixa eu só ver que ponto. Bom, vamos lá. Vou tentar resumir, mas eu vou ter que ler alguns trechos aqui. O item 6 lá do voto. Conforme relatado, a Câmara Superior, em sessão de maio de 2019, determinou o retorno dos autos para complemento. Também que a gente vai lembrar e dá tempo de corrigir. Para complemento de julgado por uma das câmaras ordinárias, valendo destacar o dispositivo do voto vencedor. Aí conheço parcialmente, para cancelar o item 14, devendo os autos, e para reconhecer a nulidade parcial da decisão da Câmara CO, devendo os autos retornar ao órgão julgador de segunda instância para complementar o julgado, no sentido de apreciar a questão da correta tipificação da multa de 150% nos termos fundamentados. Desta forma, o único ponto a ser analisado é a multa aplicada de 150% relativamente aos itens 5 e 6. Em apertada síntese, o contribuinte defende a inaplicabilidade da multa sobre o valor do ICMS-ST não recolhido, de acordo com as acusações. Aduz as folhas 19.245. A falta de recolhimento do ICMS-ST somente poderia ensejar a cobrança de multa da linha C do inciso 1 do artigo 527. Uma vez que não há nesta linha qualquer restrição sobre a aplicação da multa de 50%, apenas para débitos do ICMS próprio, e o ICMS-ST é somente uma forma de arrecadação de ICMS e não tributo. Por fim, o contribuinte pede, caso os créditos tributários objetos dos itens 5 e 6 sejam mantidos, que a multa aplicada seja cancelada por incompatibilidade entre a infração imputada e o pressuposto do fático do artigo 5271, a linha L. Observo que, relativamente ao item 5, a capitulação da multa aplicada foi aquela prevista no artigo 85, inciso 1, a linha L. Não encontro qualquer incompatibilidade, uma vez que o referido contava com a seguinte redação: falta de pagamento do imposto na hipótese não prevista das demais alíneas deste inciso, multa equivalente a 150%. A acusação do item 5 é relativa à falta de pagamento de ICMS devido na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadorias sujeitas ao ICMS-ST,
com destino a estabelecimento localizado em território paulista. Consta que o contribuinte utilizou o CFAP 5905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, para saídas, operações internas, para saídas de mercadorias para contribuintes paulistas que não eram armazém geral nas datas das operações. Levada a matéria à Câmara Superior, neste particular, o contribuinte restou vencido, razão que reforça meu convencimento ao acerto da multa aplicada. Menciona aqui um trecho da decisão. Relativamente ao item 6, o contribuinte acusado de deixar de pagar o ICMS na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadorias sujeitas ao ICMS-ST, com destino ao estabelecimento localizado em território paulista. De acordo com o auto de infração, o contribuinte utilizou-se do CFAP 5905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, operações internas para saídas de mercadorias para contribuintes paulistas que não eram armazém geral nas datas das operações. Para essa situação, foi aplicada a multa do 527, 1, a linha L. Não vislumbro também a incompatibilidade da multa aplicada, lembrando que o contribuinte, no mérito da discussão, restou vencida quanto ao mérito no julgamento do recurso especial. No entanto, tal como decidido acerca do item 5, considerando que a jurisprudência deste tribunal tem se consolidado em homenagem ao princípio da retroatividade benigna, sigo no sentido de reduzir para 100% o valor da multa, conforme a redação tal, que eu deixo de reproduzir aqui. A meu ver, a pretensão no recorrente para aplicação da multa da linha C não encontra plausibilidade ao caso concreto na medida que o referido dispositivo versa sobre falta de pagamento de imposto, na hipótese de emissão e ou escrituração do documento fiscal de operação ou prestação tributada como não tributada. Como já mencionado, a acusação relativa do item 5 é falta de pagamento de imposto na qualidade de substituto tributário, com destino a estabelecimento localizado em território paulista. A recorrente se utilizou da CFAP 5905 para saídas de mercadorias para contribuintes paulistas que não eram armazém geral nas datas das operações. Relativamente ao item 6, a acusação é de deixar de pagar um imposto na qualidade de substituto tributário, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, contribuinte que promoveu saídas de mercadorias, contribuinte promoveu saídas de mercadorias para contribuintes paulistas que não eram armazém geral nas datas das operações. Portanto, a aplicação da multa encontra amparo legal, não sendo procedente as alegações da autuada neste ponto. Por fim, encontro recente petição apresentada pela douta representação fiscal requerendo a aplicação da nova redação da súmula 10 para limitar os juros de mora decorrente do crédito tributário lançado no AIM inicial a taxa Selic. Considerando a forma como vem sendo adotada a aplicação da súmula 10, conheço parcialmente do apelo do contribuinte para dar parcial provimento e limitar os juros de mora nos termos do requerimento. Por todo exposto, conheço parcialmente do recurso especial do contribuinte para dar-lhe parcial provimento, limitando a taxa de juros de mora conforme súmula 10, relativamente e reduzir a multa nos itens 5 e 6 para 100% do valor do imposto, conforme fundamentação. Senhores, é como voto. Eu só gostaria de justificar aqui o seguinte: embora a matéria seja, que nos foi devolvida seja limitada à multa, como teve a petição aqui da representação, e eu vi que esse pedido estava lá no recurso do contribuinte, não vejo como já temos resolvido em outras situações, em outros processos. Estou atendendo aqui a taxa Selic, doutor, para ficar o processo já neste ponto resolvido. Em relação à multa, doutor, o senhor falou que no processo já havia sido reconhecido, na sua sustentação, parece que o senhor falou que já havia sido reconhecida a redução da multa. Eu não encontrei isso nos autos. Então, como houve essa modificação,
Daí a redução de 150 para 100%, tá bem? Bom, senhores, doutor Rogério, enquanto eu faço as alterações aqui. Sem considerações, presidente. Eu acho que o doutor Jean levantou a mão. Não, muito Oi. breve, só um esclarecimento sobre Pois não. sobre o reconhecimento da redução da multa de 100%, que ela não foi feita pelo TIT, tem um despacho nos autos do processo da DRF mencionando essa alteração legislativa só, mas acho que é super válido reforçar, se for esse o entendimento do tribunal. Obrigado. Seguro morreu de velho, né, doutor? Muito bem, doutor Rubens. Não, eu acompanho sem considerações. Só ressaltando assim que como a súmula ela é vinculante, assim, eu não vejo problema nenhum de aplicá-la, mesmo sem pedido da representação fiscal e mesmo de ofício, porque ela vincula, então, e a gente aplicando ela, mesmo de ofício, mesmo que o contribuinte não tenha pedido, mesmo que ninguém tenha pedido, a gente está colaborando com o tribunal, né? Já evitando recurso especial, que já está lá sobrecarregado. Então, eu aplicaria até de ofício, sem problema nenhum. Perfeito, obrigada. Doutor Odilo, Também sem comentários, acompanho. representação. Sem considerações, presidente. Obrigado. Então, vamos lá. Conhecido integralmente, parcialmente provido. Ok. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então, doutor, o processo 40.05.687, o recurso ordinário foi parcialmente provido. Perfeito. Muito obrigado, bom Tá trabalho para bem? vocês. Muito Bom obrigada dia. para o senhor também. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Senhores, o próximo processo é o 40.29.576, Laticínios São Vicente, processo de relatoria do doutor Rogério. Doutor Rogério, não temos inscritos para sustentação oral, então, se o senhor quiser fazer uma breve apresentação do caso, resumir, fica a seu critério. Não, presidente. Esse auto de infração ele contempla 8 itens, sendo que o primeiro e o segundo trata de não pagamento do ICM, referentes às operações tributadas e saídas a consumidor final com erro na aplicação da alíquota. O item 3 e 4 também trata de não pagamento do ICMS, referente a operações tributadas de saída a consumidor final com erro na determinação da base de cálculo. O item 5 e 6 é não pagamento do ICMS referentes às operações tributadas de saída destinada a estabelecimento de contribuinte sujeito às normas do Simples Nacional. E o item 7 e 8 é o não pagamento do ICM na qualidade de substituto pela saída de produtos fabricados pelo estabelecimento remetente sujeito à retenção antecipada do ICM por substituição tributária com destino a estabelecimento atacadista localizado em território paulista. Eu inicio meu voto, presidente, nesse ponto, destacando que, e até por uma observação da representação fiscal, pelo contexto do recurso ordinário apresentado, a insurgência ela ocorreu apenas em relação aos itens 7 e 8. E, portanto, sobre os demais itens, eu entendo que restou incontroverso. Relativamente às argumentações sobre os itens 7 e 8, é consistente na inaplicabilidade do regime de substituição para as operações com queijo processado, eu inicio meu voto aqui transcrevendo
o artigo 313-W, inciso 2, parágrafo 1º, item 3, letra I, do RICMS, na redação vigente à época das operações. E a partir da leitura desse artigo, eu observo, em primeiro lugar, que a menção a similares não significa que tais sejam iguais ao requeijão, podendo, pois, serem semelhantes, da mesma natureza, análogo ou equivalente, de modo que não há, a meu ver, óbice, num primeiro momento, a aplicação da regra de substituição tributária ao queijo processado, especialmente se inexistente especificação da subposição desse produto. Aliado a isso, das definições extraídas do regulamento Mercosul, ou dos regulamentos do Mercosul, que foram juntados pela própria autuada, nota-se que ambos os produtos possuem a base láctea. E a partir dos requisitos físico-químicos do requeijão e do queijo processado, constata-se que tais produtos se classificam na posição 046, conforme nota 3 das notas legais. E aí eu transcrevo aqui esses elementos em que descreve a nota 3. Assim, verifica-se que a intenção do legislador estadual ao prever o regime de distribuição tributária para os produtos classificados na posição NCM 0406 não pretendeu de modo algum especificar os produtos das subposições. Ademais, penso serem relevantes os fatores de preferência de consumo, processo de fabricação e tratamento tributário conferido pela legislação federal, porquanto não influem no alcance da regra acima disposta. Sob o pleito de não incidência do regime de substituição tributária, sobre queijo processado sabor cheddar barra, queijo processado sabor cheddar barra e queijo processado sabor cheddar bisnaga, por supostamente possuir embalagens maiores do que 1 kg, impossível seu acolhimento, já que inexistente prova segura de que tais mercadorias continham, quando das operações autuadas, referido limite de peso, não prestando para tanto meros rótulos ou embalagens. Além disso, injustificáveis são as alegações de ausência de prejuízo ao erário, de duplicidade de tributação, já que as circunstâncias aqui analisadas não isentam o contribuinte da observância das normas legais, ou muito menos da imputação das respectivas penalidades em caso de descumprimento. Por fim, há um pedido, né, da representação fiscal quanto à aplicação da nova redação da súmula 10 deste tribunal, cujo pedido eu estou acolhendo. Muito embora não tenha havido pedido do contribuinte, mas como bem destacou o Rubens no início, a gente não há também, a meu ver, óbice ao acolhimento desse pedido em relação à súmula. Tais fundamentos, presidente, eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe parcial provimento para limitar a taxa de juros de mora nos termos do enunciado de súmula 10 do TIT. É como eu voto. Doutor Rogério, parabenizo pelo voto. Deixa eu só fazer uma pergunta. Não tem, não tem laudo nesse processo, né? As provas Presidente, são insuficientes mesmo. não, especificamente em relação ao produto, eu não vi laudo de modo a adentrar nele nas características, Tá. né? Até porque eu acho que a discussão central aí posta é em relação se a palavra queijo processado, que em tese estaria nos similares, ele é igual ao requeijão. E aí eu acho que é a questão do alcance da norma Tá. do 313W e o item, respectivo item, quanto à aplicação da suspensão tributária. Perfeito. Perfeito. Doutor Rubens? Não, eu não tenho considerações, presidente. Doutor Odilo? Também sem considerações. Representação? Sem considerações, presidente. Obrigado. Bem. Então, conhecido, parcialmente provido, ok. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Opa, um minutinho aqui.
Iniciando a votação. Muito bem, senhores. Então, o processo 40.29.579, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Esse é o resultado. Bom, eram os dois processos, os dois julgados. Deixa eu ver só se está tudo ok aqui. Opa, só está faltando encerrar o outro. Muito bem. Pronto, os dois votados. Senhores, mais algum ponto, alguma questão a ser registrada? Não? Então, eu vou encerrar a sessão de julgamento. Então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 26 de agosto de 2022. Agradeço a participação e empenho de todos e até a próxima semana. Muito obrigada. Jailson, se puder fazer a gentileza de encerrar a gravação.